bem-vinda! Mais um Entre Nós começando agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Entre Nós com Rosiane Duarte. Nós vamos falar de um assunto muito interessante ao nosso universo feminino, que é o Outubro Rosa. Outubro Rosa é o quê? É falar de prevenção, mas não só de prevenção, de amor à vida, de cuidado. Aqui nós vamos falar sobre a trajetória de quem recebe o diagnóstico e, antes disso, nós vamos falar como prevenir esse diagnóstico. Eu tenho a honra de receber aqui a doutora Ilcila Borges, ela que é mãe do Murilo, ela é filha de médico, formada pela Universidade Federal do Ceará, e está aqui entre nós para conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, espera um pouquinho, um bocadinho aí. Eu quero agradecer a do Luz Iluminação, que nos cedeu esse espaço incrível, que é a Loja Sul, que fica na Avenida Desembargador Gonzaga, 1820. Aqui, você não só compra lustres, aqui nós fazemos o teu projeto e acompanhamos toda a tua obra. Eu quero agradecer a grande parceria com a Arezzo, que me cede todos os sapatos, todo o meu look que está aqui, sempre tem um parceiro, uma amiga por trás de tudo isso. Quero agradecer também, além da Arezzo, a Dueto, que esse look que eu estou vestida é da Dueto e você pode encontrar lá com a Maida esse look para você, tá? Também a Connect Box, que gentilmente nos fornece os nossos brindes às nossas participantes. E eu gostaria que Gi pode me trazer? A Connect Box, eles fazem mimos personalizados para empresas e você pode escolher o que quiser e personalizar do jeito que você quiser. Então, a Connect Box é que forneceu esse mimo para a doutora Lucila. Passa aqui para mim, por gentileza. Doutora Lucila, receba com muito carinho da Connect Box. Ah, muito obrigada. Pode abrir. Obrigada, vamos. Isso. E aí é uma forma de dizer para você o quanto você é importante e agradecer pelo seu tempo e pelo compartilhar do seu Nossa, que conhecimento conosco. lindo. Obrigada. Aqui tem o meu livro, Barma Luz, que conta a minha trajetória, o que me trouxe até aqui. Está aí dentro. Ai, vai ser um prazer ler. Eu estava vendo, né, sobre você, que eu vinha hoje aqui conversar com você, e eu vi o livro. Nossa, eu deveria ter comprado o livro antes. Pois olha. Pois agora eu já estou aqui equipada e vou ler com muito prazer. Obrigada. Honra. E você conheça essa história e se inspire nela também. Porque, na verdade, nós mulheres podemos nos inspirar, se inspirar uma na outra. Com certeza, sem dúvida. Pois bem-vinda ao Entre Nós para falarmos sobre Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama. A palavra é sua. Eu quero agradecer, primeiramente, por esse convite, pela oportunidade de compartilhar aqui um pouquinho do meu dia a dia, que eu vivo no meu consultório, que é tratar das mulheres com câncer, né, tentando amenizar ali o sofrimento delas, que foi a missão que meu paizinho do céu que me deu, de cuidar dessas mulheres. Sabia que ia trabalhar na oncologia? Não foi bem assim. Eu entrei na faculdade de medicina querendo fazer oncologia, mas no primeiro momento eu imaginava que eu ia fazer pediatria, oncologia pediátrica. Mas na faculdade eu descobri que criança eu gosto só fora do hospital. No hospital eu prefiro os adultos. E aí na trajetória da faculdade a gente vai descobrindo muitas coisas, né? E fui me apaixonando por outras áreas da medicina também. E em algum momento ali pensei que não faria mais oncologia. Mas no final eu vi realmente que o paciente oncológico é aquele paciente que me cativava, que eu tinha mais empatia, né, que eu tinha mais vontade de estar ali cuidando, e aí a decisão não teve mais como mudar. Vamos lá. Como é que o câncer chega na vida da mulher, principalmente de mama?
Então, o diagnóstico do câncer, ele é muito desafiador, né? É, como a gente estava até conversando aqui antes um pouquinho, hoje a gente ainda tem a cultura de que o câncer é uma sentença de morte, né? Então, uma paciente que recebe isso, e hoje em dia cada vez mais esse diagnóstico está vindo de forma nas pacientes mais jovens, isso mais jovens, né? A gente está vendo 30, 20, na casa dos 20 anos, a gente tem pacientes nessa faixa etária, infelizmente, né? Muitas vezes, né, esses diagnósticos mais precoces, eles estão relacionados a fatores genéticos, mas nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Então, assim, é desafiador receber esse diagnóstico, né? Impacta, porque não tem como dizer que não, você não sente ameaçado a vida ali, né? Então. E mesmo em idades mais tardias, né? A gente vê que se impacta a realidade da mulher, impacta no seu relacionamento familiar, em como ela se vê profissionalmente, até na sua autopercepção, né? E nas relações sociais. Então, é muito desafiador e eu sempre falo que o primeiro papel do oncologista é quando essa mulher chega na nossa sala, é acalmar os ânimos, é mudar as crenças, né, trabalhar nas crenças, porque muitas vezes elas vêm cheias de mitos, muitos medos, né, que até atrapalham ali no processo de tratamento. Quando você fala mudar crença, mindset, mudar com informação, informação, né, entendimento, né, porque como eu falei, a gente tem muitos mitos, né, a gente entende, a sociedade, ela vê o câncer como o fim da rota, e eu sempre falo, não é o fim da rota, é um convite a uma mudança de rota, né, porque a gente tem... um convite a uma mudança de rota, exatamente, de você se ver o que é mais importante para você, né? Ver aquela paciente, ela vai questionar os valores, vai questionar a rotina, né? Tem muitas pacientes que falam, eu não quero mais isso para mim, né? Eu quero viver, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero ver os meus filhos crescerem, né? Então muda as prioridades, né? Então eu falo que o câncer ele é uma mudança de rota. Então a gente tem que perder a minha luta essa conscientização de que o câncer não é o fim de rota, porque a gente tem uma impressão de 20, 30 anos atrás, quando o tratamento oncológico, não era como é hoje, ele tinha muito a desejar, né? Deixava muito a desejar. Tinha poucas opções, exatamente, menos opções. E hoje em dia, isso já mudou muito e continua mudando, né? A oncologia, ela é uma das áreas da medicina, na verdade, ela é a área da medicina onde há mais pesquisas em andamento no mundo inteiro, né? Então, novas tecnologias são agregadas ao tratamento do câncer diariamente, né? A luta do oncologista é se manter atualizado, porque a novidade está sempre chegando. Então, quando eu falo em mudar as crenças, é dar informação, é explicar, olha, não é bem assim, vamos aqui, tem o que fazer, a gente vai caminhar juntas, né? E você vai ver que você vai ter qualidade de vida, você vai realizar seus sonhos, vamos trabalhar junto aqui. Por que câncer de mamas ele é tão mais enfático na mídia, é mais trabalhado na busca da informação? Porque na mulher a prevalência é maior? É o câncer mais prevalente na mulher, né? O câncer mais prevalente na mulher, né? Então, a prevalência, ela é muito importante, a incidência é muito importante. Então, acaba que o número de casos, ele se destaca dos outros casos, né? Dos outros tipos de câncer. Então, acaba que precisa trabalhar bastante mesmo, né? Nessa questão da conscientização, da prevenção. Por que que a prevenção ela é tão importante? Porque o diagnóstico precoce, ele é fundamental para o sucesso do tratamento oncológico. Quanto mais precoce é o diagnóstico, maiores as chances de cura, né? De cura, de eliminar a doença assim totalmente, como a gente fala. Agora sim, eu faço a mamografia desde os 40 anos. Perfeito. E hoje eu vou fazer 60, então já são 20 anos aí. Isso. Eu tenho alguns nódulos.
E a gente acompanha se cresce, se diminui, uns desaparecem, Isso. né? Já fiz punção, que aí diz que ele não é espesso, ele é Líquido. líquido, Cístico, né? Cístico. Uhum. E aí eu tenho acompanhado. Agora, as mulheres que não têm condições de fazer mamografia anualmente, é, é isso que eu quero perguntar. Se eu não tenho acesso a essa mamografia, só o toque, só essa informação de se tocar, de se olhar, ela é efetiva? Não, apenas o autoexame da mama, ele não é efetivo para um rastreio, ele não é o ideal para um rastreio efetivo, né? A importância da mamografia é justamente para a visualização das microcalcificações, que são lesões ali muito, muito pequenininhas, poderia dizer até pré-malignas, ou Eu consigo identificar não essas conseguem identificar. Não. Essa é a questão. O nódulo, quando ele já é palpável, ele já é um nódulo maior, né? Então, o autoexame, ele é, na verdade, um estímulo ao autoconhecimento da mulher, né? Do toque, De de se autoconhecer, né? De conhecer o corpo, né? E perceber, de qualquer forma, pode perceber uma lesão ainda não tão avançada, mas ela não se compara ao benefício da mamografia, que vai perceber ali essas microcalcificações, essas lesões mínimas, muito pequenininhas, que aí as chances de cura são ainda maiores. Tá certo. E aí, só concluindo em relação à mamografia, que você falou do acesso, né? Uma boa notícia que a gente teve recente agora nas últimas semanas é que antes no SUS, o SUS ele só autorizava a mamografia, só cobria a mamografia para as mulheres acima de 50 anos. E agora, recente, tivemos a notícia do Ministério da Saúde da incorporação da mamografia no SUS para as mulheres a partir dos 40 anos até os 74 anos, que antes também era até só os 69. Então, de qualquer forma, é um ganho, né, para essas mulheres que às vezes têm um acesso difícil, né? Isso né, sempre é um comentário importante, que é no papel, né? Que mesmo quando a gente falava ali da política anterior, de 50 a 69 anos, a gente sabe que na realidade esse acesso não é tão fácil, né? Mas agora a gente já tem algo a mais, né? Que é uma política mais abrangente, então isso já é algo para a gente começar a trabalhar também nesse acesso para essas mulheres. O nosso Ceará, ele em relação ao Brasil, ele tá atento a isso, e as políticas para as mulheres simples, as mulheres que não têm acesso a planos de saúde, é mais eficaz, as coisas têm acontecido. Então, é assim, o Nordeste em geral, né? Essas políticas, elas seguem políticas nacionais, né, de prevenção, que são, como eu te falei agora, do câncer de mama, essa faixa etária, né. Agora é a questão de recursos mesmo, né, que tem que ver como é que isso é gerido, como é que isso leva às pacientes, né. Então, assim, na minha prática, infelizmente, hoje eu vejo que aqui na nossa cidade, as pacientes, elas têm muita dificuldade de ter acesso a essas mamografias, né? É algo que precisa ser melhorado aí. Com essa tua lida no dia a dia com essas mulheres, quais são os medos e sentimentos mais comuns nessa fase inicial? Então, eu acho que o medo é um sentimento muito Em toda impactante. fase. Eu acho que principalmente no início, né? Que, como eu falei, o paciente chega assim, às vezes, meio desesperado mesmo, né? E ali eu já. E aí tem dois extremos que eu falo, né? Um extremo é aquela super controladora, questionadora, que às vezes já passou em 5 médicos antes de você, que quer saber todos os detalhes, o nome dos remédios, pesquisa na internet, quer saber o nome do estudo, quer saber tudo, né? Aquela questionadora. E ali é um medo, né? Disfarçado naquela capa. E por outro lado, aquela que vem desesperada, chorando, que tudo acabou, né? Então, isso tudo são extremos aí, assim, vários
variações nesse espectro, mas de pacientes que vêm com medos mesmo, com ansiedade, né? Dúvida pelo amanhã, a incerteza do amanhã, né? Como é que vai ser, o medo da quimioterapia, né? Que também é um bicho de sete cabeças que as pessoas colocam, né? E depois a gente vê o trajeto dessas pacientes, né? Como elas chegam na primeira consulta, chegam depois da primeira quimio, doutora, não foi tão ruim, né? E quando passam e gratas, graças a Deus que tinha esse tratamento e eu estou bem, né? Então, é um caminhar, é um processo, né? De entendimento. Então, realmente, esses sentimentos no começo, eles são muito importantes e acolher essa mulher nesse começo, sem dúvida, é diferencial. Como se inicia o tratamento? Assim, tem uma regra? Não, tem protocolos, mas eles vão depender. Hoje em dia, o tratamento do câncer, cada vez mais, por conta até dessa incorporação de novos tratamentos que eu te falei, ele é muito individualizado, né? Personalizado, né? Então, até falo, cuidado com as comparações, porque se comparar, a vizinha, a minha tia, a fulana, foi assim, foi assado. Só falando em câncer de mama não existe um tipo só. Existem vários tipos, né? E esses tipos determinam qual o tratamento, né? Então, depende também do estágio, né? Que o estágio é a classificação ali, se é mais precoce, se é mais avançado, que vai depender do tamanho do tumor, se tem comprometimento da axila, né? Que a gente ouve muito falar, que tirou os linfonodos, esvaziou. E até esse esvaziamento hoje, ele não é sempre que vai acontecer, né? Então, tudo isso depende dessas características, então é muito individual, né? Muito individual ali. Então, se vai primeiro começar com quimioterapia, ou se vai primeiro fazer cirurgia, tudo isso depende de uma análise que é individualizada para a paciente, né? Então, não tem essa regra, não. E tempo para esse diagnóstico, para o início do tratamento, ele é longo? Não, o ideal é que a gente tem que ser o quanto antes, né? A gente tenta não perder tempo, né? Mas o que eu falo para as pacientes o tempo que a gente gasta, por exemplo, com esse exame de patologia para saber qual é o tipo do câncer de mama, os exames de tomografias, às vezes o PET scan, se vai ser necessário, enfim, os exames de estadiamento, que a gente chama, que é para ver o grau, a condição da doença, em que estágio está, para a gente poder traçar esse plano de tratamento. Esse tempo eu falo para elas, isso não é perda, isso é ganho. Lógico que a gente vai tentar ser o mais breve possível nesse tempo, para não impactar no resultado. Mas esses dias ou semanas que a gente gasta e não perde nesse momento, ele é diferencial, porque tratar uma paciente de forma equivocada e lá na frente eu precisar voltar, aí é perda de tempo, aí é onde a gente perdeu tempo, né? Então, a gente tenta ser o mais breve possível nesse momento, mas sendo, assim, preciso, cauteloso, né, para ter um diagnóstico assertivo mesmo. O fato de você ser mulher, uma médica mulher, eu me alegro muito, porque para te trazer aqui foi tão difícil te achar, porque a maioria dos são homens. Sim. Mastologistas, oncologistas, e todas as amigas, né, da minha rede de relacionamento sempre tinham médico. Entendi. Então, quando eu te achei, eu digo glória a Deus. E me apaixonei por ti, pelo seu posicionamento nas redes sociais. Obrigada. Eu quero saber, você é cristã? Eu sou cristã. Cristã. E assim, foi uma missão tua, um posicionamento teu se colocar dessa forma, e como você vê esse teu posicionamento influenciar na melhora das tuas pacientes? Então, o posicionamento que você fala, né? Eu falo muito de espiritualidade na minha rede social, né? E isso é o meu dia a dia, assim, é o que eu acredito, né? A fé, ela me move, né? Ela tá presente na minha vida, né? E
E hoje em dia, a gente tem, dentro da medicina, sempre tem aquela questão, ciência e razão, né? Como se elas fossem antagônicas. E hoje eu não acredito nisso, eu acredito que elas são parceiras, né? E a ciência, ela já está reconhecendo esse papel da espiritualidade dentro da vida, do tratamento, da vida do ser humano, da tradição social. É esfera física, emocional, Nós somos espiritual, tridimensionais. social e familiar. Exato. Não dá. Não dá. Ele É um todo, exato. Holístico, né? Você olhar ele de uma forma holística. Sem dúvida. E aí hoje a nossa Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela tem um guia prático, um guia para estimular, mostrando evidências científicas do benefício da abordagem da espiritualidade dentro da consulta oncológica. Então, estimulando os médicos oncologistas a abordarem esse assunto dentro da consulta oncológica, porque a nossa espiritualidade, a nossa fé, ela impacta nos nossos valores, na nossa ética, e como a gente enxerga a vida, né? Então, você ter esse entendimento do seu paciente é diferencial de como você vai fazer aquela caminhada com ele, né? Então, assim, eu acredito. E aí esse manual, ele tem esse conjunto de evidências mostrando que o paciente que tem uma espiritualidade forte, que tem uma prática espiritual, ele tem uma melhor condição de bem-estar emocional e espiritual, ele tem uma melhor adesão ao tratamento, com certeza, e ele tem uma melhor percepção da dor, do sofrimento, né? E isso é algo que a ciência agora mostra, mas que a gente já vê no nosso dia a dia, né? A gente vê o paciente que ele tem um pensamento mais positivo, que ele é mais positivo, que ele tem uma fé. É incrível, assim, você busca uma força, uma dose extra de força dentro dele para que ele possa passar pelo processo, mas sem se deteriorar, sem morrer, sem se quebrar. A fé, né? A fé, a Bíblia fala, né? Que a fé é a certeza daquilo que não vemos, né? Mas a gente tem a certeza de que vai acontecer. Então, você ter esse sentimento muda tudo, né? Muda tudo. Te faz mais leve no processo. É trazer esperança. Trazer uma esperança fincada e não uma esperança momentânea, né, de dúvida, tira dúvida. Exatamente. É entender ali que é um processo, né, que eu entendo que a dor humana, ela é um momento de oportunidade que Deus nos dá, né? Ai, compreender isso na dor é tão difícil. É difícil, na hora que tá doendo, mas assim, a dor, ela é o momento, eu entendo assim pela Bíblia, né? Eu me guio pela Bíblia Sagrada, e a Bíblia fala que, falando em fé, né? A Bíblia fala que o nosso propósito é nos aperfeiçoarmos semelhante a Cristo, né? Que foi quem veio aqui e deu a vida por nós, né? Então, é através da dor que a gente passa por esse aperfeiçoamento, né? Então, na hora da dor, em vez de perguntar por que eu estou sofrendo, perguntar o que eu preciso aprender aqui, né? O que é que eu preciso aprender, né? Que área minha, Senhor, tu está moldando aqui, né? Então, eu acho que passar... Não entender como uma punição, como um castigo, jamais, jamais. Tem um outro versículo, um trecho da Bíblia que eu gosto muito, que fala de um cego, e aí as pessoas olharam para Jesus e disseram assim: Senhor, ele é cego porque os pais pecaram ou ele pecou? Ele disse: nenhuma das duas condições. Isso aconteceu para que se manifeste a obra de Deus. Então, a Bíblia fala que tudo é por ele e para ele. Tudo é por ele e para ele. Então, a nossa vida, ela é obra do Senhor. Ele dita, ele abre as portas e ele fecha as portas, né? Então, quando a gente tem esse entendimento, o sofrimento, ele passa mais leve, né? Então, é por isso que eu falo para os pacientes,
Não é o fim da rota, é um convite a uma mudança de rota, a olhar o que é que eu posso melhorar em mim, né? O que é que eu posso aprender, o que é que eu posso ressignificar. Às vezes é uma oportunidade que a pessoa tem ali num diagnóstico. Quantas vezes a gente já viu dentro, né, do nosso dia a dia de reconciliações familiares devido a um diagnóstico, né? De reaproximações, né? De perdão, né? Então, é tentar ver o copo meio cheio em vez de ver ele meio vazio, né? Então, eu acredito que a fé no processo de tratamento oncológico, ele tem esse papel e é diferencial. Rede de apoio. Como você percebe isso? Porque assim, eu tenho um livro, ela é médico de paliativo, então Sim, ela cuida paliativista. paliativista. Ela Uhum, cuida do fim, sim, né? Então ela diz que o fim ele não é essa como nós tratamos, né? O fim, ele é o começo de uma vida, de uma outra vida. Ela não fala como uma pessoa religiosa, mas sim, ela fala de uma forma tão bonita. Isso tem me ensinado tanto, sabe? Como eu posso mudar minha rota sem precisar chegar no estágio de um câncer, de de uma doença, terminalidade. porque a mudança de rota muitas vezes vem pelo estilo de vida que eu levo. Perfeito. Isso é verdade? Eu acredito nisso também, né? Que são as nossas crenças, né? As nossas crenças. O que é importante para mim? Às vezes tem aquela pessoa que ela trabalha, 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 trabalha. Por quê? O que é importante para ela? Será que é o trabalho? Será que é o bem material, né? Então, se eu ressignifico família, né? Eu mesma, me cuidar, me amar, né? Olhar para dentro de mim, agradar o Criador, né? Olhar para o alto, né? Então eu vou ter essa mudança de rota, esse ressignificar da vida, né? Que a vida, a Bíblia fala, não ajuntei tesouros, não, ajuntei tesouros no céu, onde a traça não corrói, né? E os tesouros que a gente ajunta aqui na terra, eles são passageiros, né? Então, ter esse olhar, esse ressignificar, né? Eu acredito que por isso que às vezes a gente não precisa passar. Lógico que o sofrimento, como a gente estava falando, ele às vezes vira essa chavinha mais rápido, né? Mas às vezes não precisa disso, né? E a gente aprende o ser humano ele aprende mais na dor, no sofrimento, do que nos tempos bons. Diz que tem aquele ditado que fala que águas bravas faz marinheiro bom, Isso. não são Águas calmas, né? né? Exatamente. Então, olhando por essa lógica, né? Nossa, nós precisamos então passar por uns vendavais bem grandes ainda para ficar mais forte, mais polido, mais fortalecido e mais próximo de Deus. Percebi, às vezes eu lia o que o apóstolo Paulo dizia, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Eu não entendia isso. Perfeito. É quando eu passei por uma grande provação, que eu fiquei totalmente vulnerável, foi que de verdade o Senhor se mostrou mais na minha vida, Sim, sabe? Eu pude dispensar mais espaços dentro de mim para Ele, pela perfeito. minha vulnerabilidade. Aí foi quando eu Perfeito. entendi o que o apóstolo Paulo falou sobre vulnerabilidade e Deus, É. fraqueza e fortaleza. Exatamente, porque quando estamos fracos, ele nos faz forte, né? Então é aí que entra A necessidade dele, a necessidade dele, né? não só depender da sua força e do seu braço. Exato. E você estava falando da rede de apoio, né? Eu acho que tem tudo a ver com isso, porque Deus, que é o nosso Criador, ele é esse Deus relacional.
Ele ama se relacionar com a gente, né? Então ele quer a gente ali pertinho dele. Ele quer que a gente fale com ele mesmo. Ele não acha ruim que a gente esteja em oração, né? Deus não desperdiça a oração. Tem um louvor que fala. Deus não desperdiça a oração. Oração é alimento. E o resto? Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Então, basta somente acreditar no que Deus irá fazer. Eu não sou afinada, não, hein? Mas escuta, e o resto? Ai, calma. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Tá chorando, louve. Seu louvor invade o céu. Deus é na frente, abrindo os caminhos, quebrando correntes, oh glória. É uma bênção. Então, esse Deus que ama se relacionar, que ama que a gente ore, ele é o Deus que nos criou. Então, nós somos seres relacionais, né? Às vezes a gente quer dizer que não depende de ninguém, que não precisa de ninguém, mas isso é mentira. É um ledo. O ser humano saudável, emocionalmente saudável, ele sabe que precisa do outro. Sem a dependência, porque depender a gente só depende de Deus, mas a gente precisa do outro para cuidar e ser cuidado. E o paciente oncológico que está nesse momento de tanta fragilidade, ele precisa também, né? Então, amigos, familiares, ele precisa do colo, de um abraço. Pois reforça isso. E precisa também até de um cuidado prático nas atividades domésticas, alguém que ajude no cozinhar, às vezes uma ajuda financeira, porque esse paciente precisa se afastar nem sempre. Eu falo que isso não é realidade para todos, mas às vezes precisa, né? Então, a ajuda prática para você que tem um familiar que está passando por esse processo de tratamento oncológico, chegue junto no sentido de acolher, de levar uma refeição pronta, de se oferecer para lavar uma louça, de cuidar de uma criança, de ser companhia, de ser colo, de ser uma carona para levar para o tratamento oncológico. Isso vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, com certeza. Que lindo, que bom que você está falando isso, porque quando eu vejo muitas pessoas fugirem, porque não tem habilidade emocional para lidar com a dor do outro. Verdade, verdade. Assim, o que eu sempre falo eu acho que a gente tem que se respeitar, mas às vezes a gente não precisa falar nada. Se eu não sei o que eu vou dizer, se eu não sei o que falar para o paciente, porque às vezes a gente vê muito paciente ouvindo besteira, né? O que não deve se falar para uma mulher que esteja passando por isso? Pronto. Por exemplo, mulher, teu cabelo vai crescer. Isso aí é melhor não falar, fica calado. Porque imagina você perdendo o seu cabelo num tratamento oncológico, né? É impactante, né? Então, fica calada, entendeu? Fica calada. Comparar com o caso de outra pessoa. Mas a fulana foi assim, assim, assado. Fica calado, entendeu? Se você quer falar alguma coisa, fala, eu estou aqui. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Só ouvir a pessoa já ajuda, né? Às vezes a gente tem essa ânsia de querer dar um conselho, de querer dar a nossa opinião. Mas às vezes a gente tem duas orelhas e uma boca, né? Então o ouvir, ele é mais, né? Então escuta e fala, como eu posso te ajudar? E ajudas práticas, como eu falei também agora, vão ser mais diferenciais, impactantes para essa pessoa. Doutora, eu faço parte de uma comunidade em que nós somos estimulados o tempo todo a ser o ombro amigo, a boca de Deus, o braço de Deus aqui na Terra. E aí você estava falando sobre o que não fazer. Muitas vezes eu já visitei pessoas doentes que eu não sabia o que dizer. E sabe o que eu fazia? Eu não dizia nada. Eu só chegava, abraçava e ficava. Perfeito. Depois eu perguntava, você quer orar? Pronto.
E eu orava, eu herdei da minha mãe. Lindo, que De lindo. gostar de orar. E aí eu orava. Depois de, assim, 15 minutos orando, a pessoa estava tão leve. Em E eu paz, também. E eu paz, né? também. Porque gera uma certa ansiedade do que fazer, meu Deus, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Eu não sei. Sim. Mas muitas vezes eu já fiz isso. E uma outra coisa, eu gosto de cantar. Eu não sou uma cantora, eu não sou não tenho ritmo, Ritmo. porém eu gosto de cantar. Me eleva o Alegra espírito, os... me alegra o espírito. Maravilha, eu também gosto. Quantas vezes eu já coloquei. Eu lembro de uma amiga, da Verdes Mares, que eu trabalhei lá, e eu ia para a casa dela, eu tinha um turno na casa dela de sábado, à tarde. Eu levava, naquele tempo tinha CD, eu levava CD da Ludmilla Ferber, e eu passava a tarde com ela, cantando e balançando a rede dela. Que legal. Eu cantava e orava, cantava e orava. E eu saía de lá bem, e eu via que ela estava bem. Com certeza. Levou a presença de Deus, né? É. Então, quando eu não sei o que dizer, eu canto, ou eu oro, Um ou eu só abraço. abraço. Maravilha. Eu só abraço. É mais do que suficiente, né? É melhor do que falar, às vezes, coisas que vão ferir. É muito melhor, né? Muito melhor. É muito Os melhor. pacientes que têm um apoio familiar, que o marido acompanha, que as pessoas estão por perto, o paciente se desenvolve melhor, se recupera melhor? Eu acredito que isso impacta, assim, positivamente, né? Sem dúvida, né? De ter esse apoio, mas não é só isso, Só isso. né? Não é só Porque isso. o câncer não cura somente com palavras, né? Tem todo o tratamento, tem toda a jornada. Né? E os profissionais, né? Às vezes a gente acolhe pacientes que não têm esse suporte, né? Mas os profissionais, eles vão ser um suporte, né? Então, ter profissionais que caminham ali do lado, de mão dada com essa pessoa, é diferencial, né? E os pacientes, eles são muito gratos por isso também, né? Dessa A caminhar que a gente medicina faz tem junto com melhorado eles. nessa humanização do tratamento? Eu creio que sim, eu acho que tem um caminho ainda a percorrer, mas dentro da oncologia a gente já vê muitos profissionais com esse olhar diferenciado, né? Médicos, enfermeiros, Sim, sim. todos a equipe. Eu acredito. Não são 100%, né? Não vou dizer que são 100%, né? Mas graças a Deus, por exemplo, onde eu estou, a gente tem uma equipe muito com esse olhar. Você trabalha na área pública ou privada? Nos dois. Nos dois cenários. Os dois cenários. Isso. E aí, como você lida, como é que você percebe a diferença nos dois? Tem diferença? Principalmente. Na recuperação? Tem diferença, né? Tem diferença do perfil dos pacientes, né? Os pacientes do serviço público, eles têm uma resiliência maior, né? Não vou, eu acredito, eu vejo isso, né? Assim, pela vida, né? Pela história de vida mesmo, eles têm uma tolerância maior. Não é, lógico, não é regra geral, certo? Lógico que a gente tem também pacientes no setor privado que são muito resilientes, que são muito tolerantes, né? Mas isso é uma realidade, assim, que eu vejo, né? Às vezes até eu me espanto com algumas coisas, assim, tipo, tratamentos. Por que que esse tratamento lá no setor privado não vai tão bem e nessa paciente aqui eu já estou há anos fazendo aqui no SUS e está indo bem, sabe? Assim, coisas inexplicáveis, mas que a gente vê, né? Porque assim, o paciente do SUS, ele tem limitações de acesso a algumas medicações, né? Como eu falei no começo, a oncologia, ela está sempre incorporando novos medicamentos. Mas, infelizmente, esses medicamentos hoje, eles não estão 100% acessíveis no SUS, né? Até agora, recente também, falando em câncer de mama, a gente teve uma novidade boa, que foi a incorporação de algumas terapias novas ao SUS, que foi a Sociedade Brasileira de Oncologia conseguiu, aí, junto com outras organizações,
uma lei que estava em andamento, que é a PCDT, que eles chamam, e estava já em espera há algum tempo, isso foi incorporado agora, né? Está em processo para vias práticas mesmo. Então, isso está acontecendo, mas nem todos os tratamentos. Então, às vezes, a gente, pela falta de opções, a gente fica ali com precisando segurar um tratamento mais tempo, vamos dizer assim, né, no SUS. E a gente consegue ver as pacientes indo bem, mesmo nessa escassez, né? Então, eu acho isso incrível, assim, né? Eu tenho certeza que tem a mãozinha do nosso pai. Você tem algum caso que lhe comoveu, que lhe esperançou, que lhe alegrou, disse assim, eu fiz a escolha certa, eu estou no lugar certo? Temos vários, graças a Deus, assim, Amém. né? Tem vários casos, assim, que enche, né? A gente enche os olhos, assim, de obrigada, Deus, por eu estar aqui, né? Obrigada por estar me usando, né? Quando as pacientes vêm também com a mensagem de gratidão, de obrigada por me acolher, né? Isso nos dá um ânimo, né? Sem dúvida, né? E graças a Deus temos muitos casos assim de pacientes que estão indo muito bem, né? Que pacientes com doenças metastáticas, né? O que é a metástase, né? Que é quando o câncer ele já está fora do órgão de origem, né? E hoje na medicina isso dentro da oncologia até então a gente dizia que era um câncer incurável. E sim, em alguns cenários a gente está até já questionando isso, que em alguns casos metastáticos a gente já até pensa que isso pode ser questionável, essa possibilidade de cura. Mas ver pacientes com essa doença metastática controlada há anos, que o que eu falo para as pacientes é o quê? Que a doença ela virou uma doença crônica, né? É como uma pessoa que tem uma pressão alta, uma diabetes e toma o seu remédio ali todo dia e está vivendo sua vida, né? Assim também a gente tem pacientes com câncer de mama há 10, 12 anos se tratando e com doença controlada, às vezes sem evidência de doença, né? Nos exames tradicionais a gente não consegue ver. Doutora, e por que que não disse que está curado? Porque são questões técnicas, né? A gente tem a limitação de exames, porque o câncer ele começa microscópico, né? Então a gente, desde o momento que essa doença ela vira metastática, que ela corre na corrente sanguínea, a gente tem os exames tradicionais, eles não conseguem detectar 100% se essas microcélulas elas ainda estão ativas em algum lugar, né? Então por isso que muitas pacientes mantêm o tratamento, mesmo os exames sem estar mostrando ali a evidência de doença. Mas o fato é que é isso, é uma doença crônica, elas vivem o seu dia a dia, né? O que eu sempre falo para as pacientes é que o tratamento, ele não pode ser pior do que a doença, ele tem que ser melhor. E permitir que elas tenham uma vida o mais normal possível. Sair, trabalhar se quiser. Lógico que talvez alguma paciente que tiver mais sintomática, em algum momento precise de um afastamento, esse afastamento vai ser concedido, mas o quanto antes que ela possa voltar para as atividades dela, isso é bom para a cabeça, né? Nossa, eu tenho vários pacientes que, doutora, eu preciso voltar a trabalhar. Minha cabeça aqui tá ficando doida em casa e quando volta vai super bem, isso não atrapalha o tratamento oncológico, né? Atividade física é outro pilar super importante, que tem um mito. Às vezes eu recebo paciente no consultório que diz, ai doutora, descobri, fazia exercício e parei quando eu descobri o câncer. E parou por quê? Tem que voltar. A atividade física, ela está relacionada a uma melhor tolerância ao tratamento oncológico, reduzindo os efeitos adversos do tratamento, reduzindo a chance do câncer voltar depois de tratado. Debilitada, ela consegue ir? Então,
o que é esse debilitado? Que é como eu falei, tá um pouco mais sintomática, com dor que não está controlada, aí vamos controlar esses sintomas para permitir que ela vá. Sim. Mas, por exemplo, a quimioterapia, o tratamento oncológico em geral, ele pode causar um pouco de fadiga, né? Sim, Que é sim. essa indisposição, como se você tivesse aquela gripezinha, aquela fadiga, tô aqui querendo ficar quieta no canto. A atividade física, ela reduz esse sintoma. Ela reduz esse sintoma, mostrado por estudo científico que a gente vê na prática. Eu falo para as pacientes, gente, é diferente aqui pratica e aqui não pratica. A gente vê como elas vão melhor, né? É incrível, assim, dá mais disposição. No tratamento especificamente do câncer de mama, que a gente usa o bloqueio hormonal para algumas pacientes, né? Porque tem alguns casos de câncer que tem relação ali com o hormônio feminino. Então, vocês tiram o hormônio que o bloqueia, corpo produz. bloqueia, E faz como a pessoa anda, levanta, sai. Então, é uma menopausa precoce ou uma exacerbação dos efeitos da menopausa, né? Então, a atividade física, ela tem esse papel de melhorar esses sintomas, melhorar a fadiga, melhorar as dores articulares que esse tratamento pode provocar, melhorar a alteração de humor, que também as pacientes podem ficar um pouco mais irritadiças, aqueles calorões que dão na menopausa, que o tratamento também pode provocar. A atividade física ameniza, né? A atividade física não é a única coisa, mas é um pilar super importante para tolerar esse tratamento de forma mais leve, né? Então, assim, às vezes as pacientes chegam a esse mito que não podem fazer. Em relação à cirurgia da mama, Sim. Melhora a recuperação cirúrgica, aquela paciente que já tinha o hábito de praticar. Depois vai melhorar, se faz aquele esvaziamento axilar. As pacientes que praticam atividades físicas, elas têm menor chance de ter aquele inchaço no braço por conta da questão do esvaziamento axilar. Por fortalecimento muscular, o tratamento oncológico ele também pode provocar uma redução da massa óssea, levando maior risco de osteoporose, redução da própria massa muscular, que vai impactar ali no envelhecimento. Então, a atividade física previne tudo isso, né? Então, a atividade física, eu falo para as pacientes, é obrigatória é obrigatório para todo mundo, mas para quem teve ou está tratando um câncer, é ainda mais, não dá para abrir mão, não. Então, assim. E a alimentação? Aí é outro pilar fundamental. Tem que mudar. Tem assim, que mudar? Na minha visão, tem que mudar. Porque, assim, hoje em dia, diferente do que a gente pensa, o câncer, a maioria dos casos de câncer, está relacionado ao estilo de vida e não à genética. Tem muito paciente que chega e diz assim, doutora, mas não tem nenhum caso de câncer na minha família. Mas só 10 a 20% dos casos de câncer são genéticos, têm essa origem familiar. Então, 80% dos casos de câncer é relacionado ao estilo de vida, alimentação inflamatória, tabagismo, etilismo, sedentarismo, né? Então, por isso que o índice de câncer está aumentando e também aumentando em pacientes mais jovens, que as pessoas estão se expondo a esses fatores mais precocemente, né? Então, assim, aquele convite à mudança de rota que a gente falou no começo, não é só no âmbito espiritual, emocional, mas também nesse âmbito de cuidado da saúde, né? Você olhar mais para si, seu corpo como se cuidar. Um templo, né? Um templo. Exatamente, ele é que nos leva para todo lugar, então a gente tem que zelar por ele, que nos foi dado por Deus, né? E como é que a gente zela? Se alimentando melhor, entendendo, né? Tem também aquele mito de que o açúcar alimenta o câncer. Isso é mito, mas o excesso de açúcar, o açúcar é um alimento inflamatório, então a inflamação do corpo crônica, ela pode sim aumentar o risco de câncer, né? Então, assim, uma alimentação mais rica em vegetais, em frutas, em fibras, com menos industrializados, embutidos, né? Que são aquela salsicha, linguiça. Vou sair daqui, nossa,
Ali, esses alimentos, os embutidos, eles já estão classificados, né, nas categorias como um alimento cancerígeno. Isso. É um alimento E a indústria e continua vendendo. É igual cigarro, né? É um produto cancerígeno e está ali sendo vendido. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que ter a gente né? Porque estão me colocando que Não é eu escolha. Exatamente. Usar, comprar ou não. Exatamente. Então, assim, ter essa consciência, a alimentação faz toda a diferença, tanto para a prevenção do câncer, como para o paciente que está passando o tratamento, né? Então, o tratamento, ele pode causar pode causar níveis variados de náuseas, de constipação ou diarreia, que a gente tem ferramentas para controlar também com medicamentos, mas a alimentação, ela é fundamental nesse processo, né? Se eu tenho uma alimentação gordurosa, inflamatória, e estou fazendo um tratamento que aumenta o risco de diarreia, é óbvio que vai dar a diarreia, né? Agora, se eu melhoro a minha alimentação, então vai reduzir a náusea, vai melhorar minha aceitação do tratamento. Então, é fundamental essa mudança também. Doutora, que esclarecedor esse tempo. Pena que o tempo já está mandando a gente embora. Mas olha, que esclarecedor. E como nós estamos no final, eu acredito que você deve estar nos acompanhando desde o início, a gente falando sobre câncer, como passar por essa jornada de uma forma menos dolorosa, mais segura, com mais fé, com mais fortaleza e resistência. Eu quero lembrar que você merece viver com esperança. E a abordagem da doutora é essa. É uma abordagem que une a fé, que une a medicação, que une tratamento. E eu gostaria que a senhora deixasse... Senhora não, você. Você, por favor. Você. Que você deixasse... Porque eu acho que por ser doutora, né? A gente já... os pacientes falam a mesma coisa. Eu, não, gente, pelo amor de Deus, é você. O que você qual a mensagem que você diria como uma médica que já teve tantos casos positivos de cura, que acompanhou muitas mulheres, que viu muita coisa, tanto no SUS quanto no privado, né, na instituição privada. O que você diria para essa mulher que descobriu agora que está com câncer? O que eu digo é o que eu digo sempre, né, no meu consultório, tenha calma, respira, olha para dentro de si, se respeita e olha para o alto, olha para Deus. Não olhe em volta, não se compara. Respeita o seu processo, acredita. Você não está sozinha nessa jornada e isso é uma fase. Vai passar e você vai sair desse momento vitoriosa. Amém. 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 Eu lembrei de uma amiga agora. E ela cantou uma música que ela disse que quando descobriu foi a música que foi tipo a trilha sonora dela. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro e ele vem. Amém. E ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Amém. Que Deus acesse você, que a bênção dele esteja sobre você, que o favor dele esteja sobre a sua vida. Amém. E que de verdade você acredite que não é o fim. Como ela disse, é o começo de uma nova rota. E eu, sinceramente, do fundo do meu coração, desejo que o Senhor te fortaleça nessa nova rota e que você consiga chegar lá e dizer assim: eu venci. Tá bom? Que Amém. Deus te acompanhe em tudo e que Ele te fortaleça antes, durante e depois do tratamento, tá bom? O nosso podcast Entre Nós, ele é exibido semanalmente, todos os sábados, e eu quero contar com a sua audiência. Vai lá, nos dá uma força. Você pode se inscrever, você pode comentar, você pode curtir e compartilhar. Compartilha para o maior número de pessoas que você puder. E agora eu quero agradecer a Connect Box pelo mimo para as nossas convidadas. Quero agradecer a do Luz Iluminação, que nos cedeu esse espaço tão lindo. Você pode também conhecer a do Luz Sul, na Avenida Desembargador Gonzaga, 1820.
agradecer a Dueto, que lindamente me veste em todos os episódios. Você pode ir lá conferir esses looks, tá? E também eu quero agradecer a Arezzo. A Arezzo, que agora é nossa parceira e está me calçando e deixando a Dona Rose do jeito que ela gosta. Gata! Obrigada pela audiência e eu espero você nos próximos episódios.